Paz de Cristo, juniores, tudo bom com vocês? Chegamos então à nossa segunda lição. E o tema dessa lição é: quem é Jesus? Tá? Vamos conhecer um pouco mais da pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estudar um pouco mais a Tua Palavra, que o Senhor possa nos esclarecer e se revelar a nós quem é o Senhor, a Tua missão, aquilo que Você veio fazer nesta terra por nós. Agradecemos em Teu nome. Amém. Amém? Então vamos começar falando sobre a pessoa de Jesus. Vamos ler aí? Muitas pessoas têm ideias erradas sobre a pessoa de Jesus. Não o reconhecem como Salvador e Senhor de suas vidas. Hoje vamos aprender quem é Jesus e quem revelou esta verdade sobre ele. Nosso texto base está lá em Mateus, no capítulo 16, do 13 ao 17, e também os versículos 21 até o 23. Então, muitas pessoas não sabem quem são o Senhor, não sabem quem é o Senhor Jesus. Pare um pouco agora e leia os versículos. Abra sua Bíblia, jamais deixe de ler sua Bíblia. Mas nós vamos resumir aqui o que está escrito nessa passagem. De início, Jesus pergunta aos seus discípulos o que a multidão dizia dele. Em seguida, perguntou aos discípulos o que eles próprios pensavam sobre ele, Jesus. E Pedro, tomando a dianteira, respondeu. Primeiro, por uma revelação divina. Diz que ele era o Cristo, o Messias enviado por Deus. O Messias é o Salvador. Mas logo em seguida, quando Jesus conta o que aconteceria com ele, Pedro, este mesmo Pedro, agora sob a influência do inimigo de Deus, tenta impedi-lo de prosseguir com palavras, ou seja, tentou impedir a Jesus de cumprir o plano da salvação. Depois a gente vai meditar um pouco nessas duas revelações aqui, tanto a de Pedro, no início que ele diz que Cristo é o Messias, como depois, quando ele dá lugar ao inimigo para impedir a Jesus, tá bom? Agora, você prestou atenção? Jesus é o próprio Filho de Deus, o Cristo, que é o Messias, no judaísmo, que as escrituras lá do Velho Testamento afirmavam que viria, tá bom? Então Jesus ele veio para cumprir a palavra do Senhor dita aos judeus desde o Gênesis até Malaquias, tá? Você olha na sua Bíblia aí todos os livros do Velho Testamento. Mas atenção, Jesus é o Filho de Deus. Isso significa que ele é de natureza divina. Ele era homem, foi homem aqui na terra, nasceu de uma mulher, Maria, mas ele sempre foi Deus. E nós também somos chamados filhos de Deus. Porém, a nossa natureza é pecadora e precisamos crer na sua redenção, na sua justiça, para sermos chamados filhos de Deus. Quer dizer, neste caso, que nós somos pertencentes a Deus. Você só é chamado de filho de Deus quando você acredita e aceita ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Não há outro caminho, não há fórmula mágica, não é no nome de ninguém, somente através de Jesus. Amém? Agora, vamos voltar lá na revelação de Pedro, naquilo que Pedro falou. Ele disse primeiro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Depois, quando Jesus disse que teria que morrer, seria crucificado, ele, não, Senhor, isso não vai te acontecer, tu és o Rei, o Messias. Ou seja, Pedro se confundiu, Aí é que está perguntando. Perceberam que o próprio Pedro se confundiu sobre o ministério que Jesus faria? Muitas pessoas no mundo inteiro, em várias religiões, gostam de Jesus, porém não
reconhecem que ele morreu e ressuscitou para salvá-las. Pedro pensava que Jesus seria um grande rei e jamais morreria sob o governo romano. Então, Pedro ele queria que Jesus viesse com poder, com glória, com uma espada, derrotando tudo. Mas essa não era a missão do Messias, não era a missão de Cristo. Muitas pessoas hoje não querem aceitar o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque elas não reconhecem que têm pecados, não reconhecem que erram. E Jesus só pode ser aceito, só pode ser o Senhor e Salvador daqueles que reconhecem o seu próprio erro. Isso serve de reflexão para nós. Continuando, o que a gente pode confirmar é que Jesus é o Filho de Deus e veio para cumprir tudo o que as Escrituras afirmavam sobre ele, inclusive morrer e ressuscitar. Agora, retomando o que eu falei anteriormente sobre Jesus ser o nosso Senhor e Salvador, eu quero perguntar a você, Júnior, a você que está aí ouvindo, você já aceitou o perdão dos seus pecados e reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Pare um pouco e ore nesse momento. Você vai orar e vai falar com o Senhor que você reconhece que você precisa dele e que você quer que Jesus mande em você, vamos dizer assim, que você vai obedecê-lo, vai honrá-lo com a sua vida e vai sempre ser uma criança especial nas mãos do Senhor. Finalizando, agora a gente tem o nosso versículo para memorizar durante a semana. E está lá em Mateus 16, versículo 16, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Juniores, chegamos ao final da nossa lição, tá bom? Que vocês possam ficar com essa lição na cabecinha de vocês, no coração, decorar, memorizar, na verdade, o versículo principal de Mateus 16, 16. Jamais se esqueçam que Cristo ele veio à Terra para nos salvar dos nossos próprios pecados e que foi Deus quem o enviou, tá bom? Deus abençoe a semana de vocês. Não se esqueçam de meditar no versículo para memorização, tá bom? Um grande beijo, tia Monique.